Quero te contar agora que o novo técnico do Galo chega mais barato do que Jorge Sampaoli. Eduardo Domingues, que tem feito um trabalho bem legal no Estudiantes, foram 4 títulos conquistados nos últimos anos, é o técnico mais vencedor desse recorte recente do futebol argentino, vai custar pouco mais de R$1 milhão mensais ao Atlético. Nessa conta eu também incluí comissão técnica e todos os impostos. Já Jorge Sampaoli e sua comissão custavam ao Galo cerca de R$2 milhões por mês, também estou incluindo os impostos. Uma economia extremamente importante por um técnico mais jovem, 47 anos de idade e reconhecido pela sua capacidade de gerenciamento de grupo, mas também por ter uma série de questões táticas bastante interessantes. Não à toa, ele chegou a ser pretendido recentemente pelo Boca Juniors. E basta você buscar nas redes sociais depoimentos de torcedores do Estudiantes e todos lamentando a saída do técnico que se despede do Estudiantes na noite dessa sexta-feira contra o Sarmiento em jogo do Campeonato Argentino. Estudiantes que, inclusive, está invicto com 2 vitórias e um empate depois de 3 rodadas. Só para completar, é importante registrar que o Galo, para fechar acordo com Estudiantes, vai assumir uma dívida de $1 milhão ou R$5 milhões que o Estudiantes tinha com o Barba. É assim que o Eduardo Domingues é chamado lá no futebol argentino. Deixa eu falar sobre o técnico do Atlético. O Eduardo Domingues se despede agora à noite do Estudiantes. Cara, passagem bem legal dele por esse clube, foram 4 títulos, dá para dizer que é o técnico da moda, é o técnico mais vencedor desses últimos anos no futebol argentino, mesmo com investimentos inferiores aos demais, se bem que o Estudiantes também gastou bem, né? Dá para dizer também que o Eduardo Domingues chega ao Galo para ganhar menos do que receber, o Eduardo Domingues chega ao Galo para receber menos do que ganhava o Sampaoli. Sampaoli e sua comissão custavam cerca de R$2 milhões mensais, tá? Domingues e sua comissão vão ter um custo de mais ou menos 1,2, 1,3 milhão de reais por mês. Bom treinador, cara, bom treinador. Cara de óculos, boa noite, Nicola, tudo em ordem, fala do meu galão de novo, fica Tite, o torcedor do Galo tem que torcer pro Tite ficar. Sobre o Domingues, já falei, né, bom treinador, o Atlético tá pagando, tá dando um aumento para ele e tá assumindo uma dívida que o Estudiantes tinha com o treinador. O Estudiantes devia cerca de $1 milhão pro Eduardo Domingues, o Atlético está assumindo essa dívida de mais ou menos 5 milhões e 200 mil para contratá-lo. E aí o Palácios, que eu nem lembrava mais que tinha vínculo com o Atlético, Palácios no Al-Ahly, dos Emirados Árabes, Brian Palácios, ele está sendo vendido para o Al-Ahly, operação de 30 milhões de reais, com detalhe de que o Galo ainda fica com 40% do valor de uma venda futura. Até fui conferir os números do Brian Palácios no Al-Ahly, tá longe de impressionar, tá? 22 partidas, 3 gols e 1 assistência. Com detalhe importante, ele foi titular dos últimos 5 jogos que eu tô vendo aqui, só foi titular do último, em que ele fez gol. Mas, vai entender, né? Tinha sido comprado pelo Atlético por 2 milhões e 700 mil euros. Eu acho que tinha provavelmente alguma obrigação de compra com o número de jogos, cara, e aí bateu esse número de jogos, porque a performance dele não justificaria essa permanência em definitivo. Nomes de reforços para primeiros volantes e zagueiros pela esquerda. Lu Mônaco, é assim, ô Leonardo, eu acho que a primeira providência é tentar entender como o Eduardo Domingues pode contribuir na busca por esse volante, por esse zagueiro. Até porque esse cara conseguiu fazer muito com o Estudiantes. O cara venceu 4 títulos recentes, né? Conseguiu também, por exemplo, um título com o Colón. Algo meio inimaginável quando ele foi contratado. Então, a primeira coisa eu vi aí, o que você tem para dizer, para sugerir, para contar sobre um primeiro volante e sobre um zagueiro? O Lu Mônaco é um velho alvo, mas o Independiente está pedindo muito dinheiro. Será que o Domingues não é capaz de apontar, de indicar um outro nome? O Lucas Xavier quer saber se ainda existe alguma chance de Luiz Araújo no Galo. Quando o Sampaoli foi demitido, alguns setoristas do Atlético publicaram que a saída do Sampaoli seria um impeditivo para que ele se transferisse para o Atlético, quando na verdade não é isso. A verdade é que o Sampaoli foi um enorme entusiasta da ideia, o Sampaoli fez muita força para que o Luiz Araújo fosse contratado, insistiu demais. O Galo até chegou a fazer uma proposta de 5 milhões de euros fixos mais 2 milhões de euros em bônus, mas a avaliação do Flamengo é que o Luiz Araújo hoje vale muito mais, 10, 11, 12, até 13 milhões de euros. Diante da diferença entre a proposta e a pedida, o negócio acabou morrendo por ali, tá?
Essa é a grande verdade. Luiz Araújo também foi especulado no Cruzeiro, mas o Cruzeiro, nessa janela de transferências, não fez proposta pelo Luiz. O nome dele teve um pouco mais na pauta quando sugeriram que o Cruzeiro recebesse o Luiz Araújo, mandasse o Caio Jorge e ainda recebesse um caminhão de dinheiro naquela transferência. Scarpa no Vasco procede? Lequinho mudou técnico no Galo, né? Se o Sampaoli continuasse, dava para imaginar que o futuro do Scarpa no Atlético não seria dos mais promissores. Havia uma baita dificuldade do Sampaoli em entender o Scarpa como um cara útil. Com a mudança de técnico, abre a perspectiva de o Scarpa voltar a ser útil, até porque tem bola parada, até porque bate bem na bola, enfim, não dá para imaginar isso não, tá? Embora o Vasco esteja no mercado em busca de um meio atacante, especialmente depois da saída do Coutinho e da redução na folha salarial em R$1,5 milhão de reais mensais. Ô Rezende, o professor tá se despedindo, Barba, tá se despedindo da Argentina, tá ganhando o jogo lá, né, Cláudio? Já estamos nos acréscimos lá na Argentina, tá 1-0 pro Estudiantes, time do técnico Eduardo Domingues, Cirilo. O gol foi marcado no início do segundo tempo pelo Alexis Castro. Foi uma bola longa pela direita, um cruzamento, né, na área, e ele dominou, o volante estava lá na área e fez o gol da vitória, por enquanto, do Estudiantes. Antes do jogo, quem perdeu o primeiro tempo, ele foi ovacionado, o técnico Eduardo Domingues se emocionou. Muito querido por lá, o treinador que está de malas prontas, né, Cirilo? Hoje ele é aguardado um pronunciamento dele após a partida e há uma expectativa de que ele viaje, né, para Belo Horizonte, já pegue avião nesse fim de semana para acompanhar o Galo, mas aí não para comandar o time, mas para acompanhar, para ver o que ele tem em campo, né, para a sequência da temporada no duelo contra o América. O Cláudio já veio de vermelho, inclusive, em homenagem a ele. Ó. O Cláudio estava torcendo pro Estudiantes ali, tem que despedir em alto estilo, animado lá, sem arrumar problema. Ô João, para esse fim de semana eu perguntei ao Edu agora há pouco sobre a história da responsabilidade. Como é que você encara Atlético e América? Estamos falando de um clássico, estamos falando de confrontos historicamente equilibrados, há uma sequência histórica favorável ao Atlético nos confrontos recentes, mas não há comparação quando você coloca Cruzeiro contra Pouso Alegre, Atlético contra América. Como é que você encara o peso do favoritismo no clássico que começa domingo às 6 horas? A camisa do América é uma camisa pesada no futebol mineiro. O América é dos grandes do futebol mineiro. E isso sempre puxa a régua um pouco mais para cima do América em jogos contra Atlético e Cruzeiro. Historicamente é difícil para o Atlético e para o Cruzeiro vencer o América. O América, quando perde, vende de maneira normalmente pesada essa derrota. Agora, se você for olhar elenco, estrutura, jogadores, condições, eu mantenho aquilo que eu falo sempre. A obrigação de vencer é do Atlético. O Atlético tem um investimento muito mais pesado que o do América. Eu recebi aqui essa semana a visita do Salum aqui na Itatiaia, conversamos muito. E, é uma luta, cara. A luta do América é pesada. O que o Salum tá encarando lá, o que ele tá enfrentando. Me falou do ano passado que o América teve uma receita de 30 milhões e teve um custo de 100 milhões. E é nessa situação que o América veio para esse ano. A empresa funciona assim, então, né? Uma luta. Né? Claro que na hora que você vai pro jogo, os caras do América são profissionais, são atletas, vão fazer o melhor, vão buscar o melhor, aquilo que o Fabrício falou agora há pouco, o cara sempre vai pro jogo entendendo que ali é uma vitrine para ele, é uma bela vitrine para os jogadores do América, não tem dúvida nenhuma. Tenho certeza absoluta que o América vai fazer tudo para passar e pode passar. Mas quem tem a obrigação nesse caso é o Atlético. E o que você espera, Fabrício, desse jogo que começa domingo às 6, mas é o famoso jogo de 180 minutos? Até estamos falando da estratégia, porque há pouco o nosso Pedro Abílio trouxe a informação de uma dúvida. É o que o Fabrício Calazans tem trabalhado também. Se o América vai com 3 zagueiros ou se o América joga com os 3 atacantes, mantendo a estrutura dos jogos naturais, digamos assim. O que você espera desse jogo e esse peso do favoritismo? Eu acho que o favoritismo ele tem pelo lado do Atlético, né? Mas como o João falou, bicho, a América aqui
é complicadíssimo, tanto para Cruzeiro, enfrentei muitas vezes o América e sempre os duelos principalmente ficam muito difíceis dentro de campo. Cada dividida o time do América quer vencer a todo custo, os jogadores, sabe, é importante demonstrar aquilo, eles vêm sempre muito, muito motivados. E aí até tentar arrumar uma estratégia para surpreender o Atlético. Eu acho que o América fez bons jogos com os 3 atacantes, né, Cirilo? 3 zagueiros, fez alguns assim, mas eu acho que, de repente, não sei, tentar surpreender o Atlético, eu acho difícil, né? Deve vir mais tentando segurar mais o resultado, porque tem outra partida também, né? Então, dependendo desse jogo, se querer se arriscar muito, pode acabar se dando mal e aí ir com a desvantagem muito grande para tentar reverter no segundo jogo, né? Edu, o que pesa pro Atlético, o que pode pesar pro América nos 2 clássicos, 2 próximos fins de semana, 2 próximos domingos, já estão marcados os jogos, Edu? O Atlético tem a responsabilidade, né, Cirilo? Investimento muito maior, jogadores mais decisivos, vai jogar em casa. Então existe ali a pressão por parte do torcedor atleticano de querer ver um grande jogo, mais uma boa atuação. O torcedor do Atlético, ele tá esperançoso por uma mudança ali, uma virada de chave. Já viu um pouquinho nesse jogo em Nova Lima contra o Itabirito, um time mais leve. O Atlético fez 7-2, ainda que seja um adversário muito inferior. Não é simples você fazer 7 gols hoje, o futebol está muito nivelado ali, defender hoje é muito mais fácil, um time bem organizado. Raramente sofre uma goleada e o Atlético conseguiu fazer essa goleada, construir essa goleada contra o Itabirito. E o torcedor fica naquela esperança, né? Será que agora o time vai emendar uma sequência, vai ter uma sequência de bons resultados? É mais um jogo sob comando do Lucas Gonçalves, fica a expectativa. Será que o novo técnico vai estar aqui em Belo Horizonte, se vai estar presente no estádio, está despedindo, está deixando o Estudiantes na liderança do grupo dele no Campeonato Argentino. Então é a esperança. Eu acho que o Atlético, além de tudo, tem essa questão da esperança. E o América, acho que há uma preocupação, né? Falei mais cedo aqui no Dom do Bate-Bola, nos 2 últimos anos o América foi bem no Mineiro e muito mal na Série B. Esse ano a preocupação ela é maior, porque ele está mal no Campeonato Estadual. Os últimos jogos do América são de atuações ruins, bem abaixo. Contra o Norte, uma classificação absolutamente culposa. O Norte foi melhor, teve os problemas da arbitragem. E o torcedor está preocupado. A classificação foi culposa e a arbitragem desastrosa. Totalmente desastrosa, foi um negócio muito estranho. E assim, o América, acho que o grande negócio é sair vivo da Arena MRV. Não sair com uma derrota por mais de 2 gols. E tem condição. É clássico, é difícil. São jogos bem justos. Raramente acontece uma goleada como aconteceu ano passado. Eu citei em 2021 no Brasileirão. O Atlético venceu os jogos contra o América. E foram jogos ali com placares mínimos. É a responsabilidade de um lado, com a esperança de uma boa sequência, com a preocupação do outro. Terminou o jogo. Opa, vitória do Eduardo Domingues, vitória do Estudiantes, 1-0. E como disse o Edu Panz, ele deixa a equipe na liderança do grupo A, né, da Argentina. São 2 grupos com 12 pontos em 6 jogos. Então, se despede bem lá o treinador, o Barba, né, o novo técnico do Atlético, que vai ser anunciado em breve pelo Galo. O João Vitor falou de arbitragem. Está definida a arbitragem para o clássico do domingo, vai vir de São Paulo, árbitro FIFA, o Matheus Candansan, que apitou inclusive Galo e Remo, 3ª rodada do Brasileiro, e o VAR vai ser o Rodrigo Nunes de Sá, do Rio de Janeiro. Se o Di Maria tivesse no time do Barba, ele já poderia ser declarado campeão de alguma coisa na Argentina. Meus amigos. Várzea, né, gente? O campeonato argentino virou uma O regulamento muda todo ano, é uma maluquice realmente que acontece. O regulamento do Campeonato Mineiro consegue ser pior. Porque tem, é tão ruim que acabou ficando bom no final, né? Mas é bem ruim, não tem coisa que não faz qualquer sentido no nosso regulamento também.